Falo também sobre Flamengo versus Vasco. Deu a lógica, o Flamengo venceu e aumentou a freguesia do rival. Tem as últimas do mercado, finanças, bastidores e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar esse vídeo com um tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Carlos Alcaraz, um atacante que ainda pertence ao Flamengo, mas notícia positiva. O jogador argentino foi titular pela primeira vez do Everton, marcou gol e deu assistência na vitória do time inglês pela Premier League na tarde desse sábado. Vitória por 2-1 fora de casa contra o Crystal Palace. Só para lembrar, o empréstimo prevê a obrigação da compra se o Alcaraz disputar 6 partidas como titular até o fim da temporada com esse gol. E participação decisiva como titular, a tendência é que ele continue jogando. Operação, se confirmada, vai render 15 milhões de libras, ou quase 110 milhões de reais, valor investido quando da compra do atleta na temporada passada. Preciso falar agora sobre o Flamengo sobrando contra o Vasco da Gama. Vitória por 2-0 na noite desse sábado no Maracanã, foi um passeio do rubro-negro. Placar de 2-0 nem mostra direito o que foi o jogo. No primeiro tempo, por exemplo, o Vasco mal conseguiu atacar. Os gols do Bruno Henrique, de pênalti na primeira etapa, e também do Everton Cebolinha na segunda etapa. Só para explicar, nos últimos 10 jogos entre os dois times, são 7 vitórias do Flamengo, 2 empates e 1 vitória apenas do Vasco. Dessa maneira, com esse resultado, o Flamengo pulou ou se manteve na primeira colocação, agora com 20 pontos. O Vasco ainda aparece na zona de classificação, em quarto lugar, mas bastante ameaçado. Isso porque o Cruz Maltino já tem um jogo a mais do que seus adversários e estacionou em 14 pontos. O Sampaio Corrêa, o Nova Iguaçu, o Maricá e o Fluminense ainda podem ultrapassar o Vasco nessa rodada, jogando o Cruz Maltino para fora da zona de classificação. Vale a lembrança de que a última rodada para o Vasco tem um desafio extremamente complicado contra o Botafogo. Só para completar algumas curiosidades do clássico. Uma imagem de uma torcedora do Vasco dormindo durante o primeiro tempo foi bastante repercutida. Outra imagem que chamou a atenção, Verratti e Léo Jardim, 2 dos principais jogadores do Vasco, discutindo de forma ríspida. No final da partida, de novo, confusão entre atletas, dessa vez causada por conta de um passe do Wesley virando o rosto. O Coutinho não gostou, foi tirar satisfação. No final, em entrevista, o lateral direito do Flamengo pediu desculpas ao torcedor do Vasco. A ideia não era tumultuar o ambiente. Boa noite, Nicola. E o Jorginho no Fly está quente. Bruno, tá sim, tá praticamente fechado. O Jorginho só pediu aos dirigentes do Flamengo paciência em relação a essa história de assinar o pré-contrato. A justificativa é, eu fechei acordo verbal com vocês e eu vou fazer valer minha palavra. Só não quero assinar esse pré-contrato agora para não criar uma situação ruim com o Arsenal, com os torcedores, com a imprensa daqui. Isso vai me gerar um estresse desnecessário. Então, eu estou dando a palavra para vocês, meus representantes também estão dando, não vamos alterar nada das condições que estão acertadas, contratos de 3 anos, mas eu peço que vocês esperem pelo menos que o Arsenal passe por essa sequência de jogos importantes, e aí a gente assina esse pré-contrato. Foi o que os dirigentes do Flamengo ouviram do Jorginho, tá? Volante de 33 anos de idade que acabou sendo o escolhido para a contratação dessa função no meio. A chance de contratação do Casemiro não passou de uma sondagem, tá? Gerson, será que vai oferecer 35 milhões de euros? Maximiliano, só para explicar um pouquinho desse contexto, né? O Zenit ofereceu 28 milhões de euros para contratar o Gerson. E a resposta do Flamengo foi que por 28 milhões de euros não faz negócio. Detalhe, o Gerson havia sido comprado por 15. Então era a chance de o Flamengo dobrar aquilo que havia, praticamente dobrar aquilo que havia investido, né? Mas o Flamengo disse que não. E que, inclusive, tinha planos de renovar o contrato com o Gerson. Só que, isso quem contou foi o Júlio Miguel Neto. No final da tarde dessa quinta-feira, o Júlio está contando que a nova proposta do Zenit vai ser de 35 milhões de euros, ou 210 milhões de reais. Se essa proposta chegar, o Flamengo tem que agradecer demais ao Gerson, mas despachá-lo no primeiro voo rumo à Rússia. Porque 35 milhões de euros é muito dinheiro. Com 35 milhões de euros, por exemplo, daria para trazer o Wendel, que está vindo para o Botafogo e é muito bom jogador. Daria para trazer o Andréas Pereira, que pertence ao Fulham. Daria para trazer, enfim, dá para trazer muita gente. E aí a proposta feita ao Gerson, também de acordo com o Júlio Miguel Neto, gira na casa dos 3 milhões e 600 mil reais por mês.
Fala, pilhado! Fala, pilhada! Galera, que freguesia é essa do Vasco com o Flamengo? Chegou agora a números surreais. Eu vou trazer os números aqui para vocês. É uma freguesia absurda do Vasco com o Flamengo desde 2017 e o que mostra a diferença de patamar hoje do Flamengo para o Vasco. Cara, são números assim que para você falar de uma rivalidade tão grande, de um arquirrival como o Vasco se tornar tão freguês do Flamengo, isso mostra o momento complicadíssimo do Vasco e o momento de ascensão desse Flamengo. Primeiro, hoje o primeiro tempo foi uma covardia do Flamengo contra o Vasco. Hoje o primeiro tempo foi constrangedor. Você vê o que o Vasco passou no primeiro tempo, sem quase tocar na bola, sem criar uma chance de gol sequer. O Flamengo teve 8 finalizações no primeiro tempo, contra uma do Vasco. Em 18 minutos de jogo, o Flamengo já tinha finalizado 5 vezes. Foi um massacre do Flamengo contra o Vasco no primeiro tempo. Aquilo ali, na boa, o Vasco se comportou como um time pequeno. Era um time pequeno. Eu peço que todos que estão chegando aqui já deixem o seu like, tá? E já se inscreva no canal Pilhado Esportes. A gente tem 4 meses de trabalho e já quase 200 mil inscritos aqui. Então já se inscreva no canal Pilhado Esportes e deixe o seu like. Cara, a postura do Vasco no primeiro tempo foi uma postura de time pequeno e que não pode se aceitar isso de um gigante como o Vasco da Gama. Era um time com medo do Flamengo, era um time apavorado com o Flamengo e o Flamengo tomou conta do primeiro tempo. Como eu estava dizendo, em 18 minutos, 5 finalizações, nenhuma do Vasco. No primeiro tempo inteiro, 8 finalizações do Flamengo contra uma do Vasco. Foi uma covardia o primeiro tempo. E aí o Bruno Henrique sempre, né, impressionante. Né, os números do Bruno Henrique em clássicos, eles são impressionantes. E só para vocês terem uma ideia do tamanho, da dimensão do Bruno Henrique no Flamengo. O Bruno Henrique chega a 98 gols com a camisa do Flamengo, 98 gols com a camisa do Flamengo, e chega a 9 gols contra o Vasco. É carrasco do Vasco. É um jogador que o torcedor do Vasco não quer ver, nem pintado de verde e amarelo, porque o Bruno Henrique ele causa calafrios pro torcedor vascaíno. E o Bruno Henrique, ele vem, né, se firmando a cada dia como jogador decisivo desse time do Flamengo. Mesmo aos 33 anos, mesmo vindo de uma lesão seríssima, segue chamando a responsabilidade, segue decidindo jogos grandes, segue sendo jogador de jogo grande, tá? É bom a gente deixar claro isso. E eu vou passar para vocês aqui o que me fez fazer a capa dessa live, né, que é a freguesia surreal do Vasco. Eu fui buscar os números. Olha a Lívia Weber, minha esposa, ó. Olha ela, amor, fala baixo. Os vascaínos estão dormindo. É ela mandando o superchat dela aí, já convocando a galera para mandar os superchats aqui que a gente vai colocar aqui na tela. Ela pedindo para eu falar baixo. Agora, olha esses números que eu levantei aqui, que a gente sempre corre atrás, né? A gente sempre corre atrás para passar para vocês informação. Olha esse número do Vasco, da freguesia do Vasco com o Flamengo. Puxando um retrospecto, né? O Vasco vive um período terrível, assim, para se esquecer jogando contra o seu maior rival. Galera, olha esse número. Já pedindo like para todo mundo, hein? Quem tá chegando no vídeo já vai deixando o like e já vai se inscrevendo no canal Pilhado Esportes. A gente tá com quase 160 mil inscritos. É só clicar nessa palavra que tá escrita aqui embaixo da tela, ó. Inscrever. Clicou nessa palavra, você se inscreve aqui no canal e ajuda muito no nosso crescimento. Então se inscreva agora. Não deixa para depois para dar essa moral pra gente. E olha esse número. O Vasco, desde 2017, ou seja, nos últimos 7 anos, quase 8, né? Nos últimos 8 anos, o Vasco só venceu o Flamengo 2 vezes. Cara, olha isso. Olha os números que essa freguesia ela tá alcançando. O Vasco tá sendo muito freguês do Flamengo. Desde 2017, só 2 vezes o Vasco venceu o Flamengo. E sempre no Carioca, que é uma competição que o Flamengo costuma levar menos a sério. E foram em 2021 no Campeonato Carioca e 2023 no Campeonato Carioca. Aí, para vocês terem ideia do tamanho dessa freguesia, nos últimos 30 jogos, com o jogo de hoje foram 30 jogos, tá? Nos últimos 30 jogos, contando o jogo de hoje, são 17 vitórias do Flamengo, 11 empates e 2 vitórias do Vasco. Chega a ser ridículo pro torcedor vascaíno ver um número como esse. Chega a ser ridículo pro torcedor vascaíno que já teve timaços clássicos inesquecíveis contra o Flamengo, ver o Vasco chegar a esse ponto, gente. É feio. Eu acho que nem o torcedor do Flamengo gosta de ver esse desequilíbrio, gosta de ver que tá perdendo a graça, o maior clássico do Rio de Janeiro nos últimos anos. É assim, praticamente não tem rivalidade nos últimos anos. Porque o Flamengo tem 17 vitórias nos últimos 30 jogos, 11 empates e só 2 derrotas. 2. O aproveitamento do Flamengo já passou de 70% nos clássicos contra o Vasco nesse período. Então, é um Flamengo que agora chega a 8 jogos sem perder para o Vasco. A última derrota foi na primeira fase do Campeonato Carioca de 2023. Olha o tamanho dessa freguesia.
Olha, o Wagner, ele até manda aqui, ó, que eu falei que perde a graça até pro torcedor do Flamengo, e aí ele manda, perdendo a graça não. Eu tô adorando o kkkk, diz ele. Tem outro superchat aqui, ó. Aí é foda, olha o nome. Ele manda, Flamengo tem o melhor futebol até o momento. Eu concordo. É o melhor futebol do Rio e do Brasil no momento, né? O futebol do Flamengo do Felipe Luiz, que aí eu faço questão de dizer. O primeiro a ter falado do Felipe Luiz como treinador do Flamengo fui eu. Porque eu dizia que o Tite fazia uma bosta de trabalho. Eu não sei se vocês lembram que tanto aqui no canal Pilhado Esportes, quanto na Jovem Pan, eu dizia que o Tite tinha que sair. E aí um dia o Vampeta me perguntou no programa, tá bom, mas se o Tite sai, quem entra? Eu falei, arrisca o Felipe Luiz. Eu falei, e riram da minha cara na época. Falei, Felipe Luiz está nas categorias de base do Flamengo, Felipe Luiz é estudioso. Eu posso dizer que eu fui o primeiro a falar que o Felipe Luiz poderia merecer uma oportunidade. E hoje eu tenho muito orgulho disso, porque para mim hoje ele é disparadamente o melhor treinador brasileiro em atividade. Disparadamente, não tem comparação com o Dorival, não tem comparação com o Tite, com o Fernando Diniz, com o Renato Gaúcho, com ninguém. O trabalho que o Felipe Luiz faz, gente, ele é muito impressionante. É muito impressionante o patamar, né, que chegou o trabalho do Felipe Luiz. O Felipe Luiz, desde que ele assumiu o Flamengo, ele só tem uma derrota. Ele tem uma derrota desde que ele assumiu o Flamengo. Já tem 2 títulos nas 2 competições que ele disputou, né? Ele tem 2 títulos nas 2 competições que ele disputou e é impressionante. É impressionante o que esse cara vem fazendo ali à frente do Flamengo. Tem 2 títulos em 2 competições disputadas. Uma derrota só que foi pro Fluminense no Brasileiro do ano passado. Tá invicto nesse Campeonato Carioca e tá fazendo o Flamengo jogar. O Flamengo começou o jogo contra o Vasco sufocando o Vasco de uma forma absurda. O Vasco não conseguia respirar, o Vasco não conseguia jogar. Deu até pena do Vasco. Aí no segundo tempo, nitidamente o Flamengo diminui um pouco a intensidade. Nitidamente para preservar o físico dos jogadores, para preservar para a temporada. E aí o Vasco conseguiu criar alguma coisa, inclusive aquela bola na trave. Agora, enquanto o Flamengo quis dar o máximo, enquanto o Flamengo quis jogar, o Vasco não jogou, gente. O Vasco não jogou. Então, é uma situação... O que o Wesley jogou hoje, cara, o que o Wesley joga é brincadeira. O Wesley joga muita bola. O Michael até se machucar. Tava jogando muita bola, né? E que golaço do Cebolinha. Deu pra ver, né, que o Cebolinha ficou emocionado, né? O Cebolinha ficou bem emocionado ali na situação do gol, porque o Cebolinha, desde que ele chegou, ele não consegue ter uma sequência no Flamengo. Ele não consegue ter uma sequência de jogos. Ele se machuca muito. Ele, quando chegou, foi muito mal. Não estava rendendo bem. Depois começou a receber chances e começou a se machucar muito. E ali mostra a vontade desse cara de render no Flamengo. Porque o Cebolinha custou 75 milhões de reais aos cofres do Flamengo. Ele foi caríssimo. E até agora ele não entregou quase nada, sendo muito sincero. Cebolinha não foi decisivo para nenhum título. Cebolinha não mostrou um grande futebol. Quando estava crescendo agora, recentemente, se machucou. Então a emoção do Cebolinha quando ele faz o gol, né, que ele ali se ajoelha, meio que aliviado, mostra o quanto esse cara tá querendo dar uma volta por cima no Flamengo. Mostra o quanto ele tá querendo, né, compensar o que foi investido nele. Então é um Flamengo que hoje tem gana, coisa que não tinha com o Tite. Tem raça, coisa que não tinha com o Tite. Gosta de jogar futebol, coisa que nem chegou perto de ter com o Tite. Pressiona o adversário, joga com toque de bola, joga ofensivo, coisa que nunca jogou com o Tite. E aí eu posso dizer, eu fui quem mais falou que o Tite tinha que sair. Eu fui o primeiro a dizer que o Felipe Luiz tinha que receber uma chance. E hoje, muitos que me xingaram lá atrás, alguns até me assumem quando me encontram na rua, pô, eu te xingava quando tu queria tirar o Tite a todo custo, mas hoje eu te amo, a galera até brinca. E eu arrisco mesmo. Eu não vou falar sempre com relação a resultado. Porque muita gente dizia, não pode falar do Tite antes dele ser eliminado da Libertadores. Mas do jeito que ele estava jogando, era óbvio que ele seria eliminado da Libertadores. Se essa troca fosse antes, o Flamengo hoje podia ter sido campeão da Libertadores. Entendeu? Do ano passado. É isso que eu penso, é isso que eu acho realmente. Claro que o Botafogo era fortíssimo, mas o Flamengo do Felipe Luiz é muito forte. E eu digo, na minha opinião, é quase impossível o Flamengo não conquistar um título nessa temporada do jeito que está jogando. Tanto com os titulares quanto com as reservas. O Tite foi um atraso no Flamengo. O Tite foi uma âncora no Flamengo. Contanto que ninguém quer comprar. Botafogo não quis o Tite, Cruzeiro não quis o Tite. Todos perderam o treinador recentemente. E agora muita gente tem que assumir que eu estava certo. O Sam mandando superchat, obrigado Sam. Ele manda, acha que o Felipe Luiz jogue só com as reservas na final do Carioca? Não seria surpresa. Eu acho, ele não tem esse negócio. O Felipe Luiz já deixou claro, o Carioca é para a preparação do time. Ele já deixou isso bem claro. Ele já falou, se quiserem me tirar por ter dado errado o Campeonato Carioca, se eu colocar os jogadores só que estiverem fisicamente fortes, azar. Ele já deixou muito claro. E o Campeonato Carioca, pro nível que chegou o Flamengo do Felipe Luiz, tem sim que ser só um experimento. Tem que ser um experimento. Essa é a verdade. E ele não vai focar no Carioca. Como disse o Boto já, né, isso é informação, o Boto já falou, o grande objetivo do Flamengo esse ano é o brasileiro. É a Série A. Claro que a Libertadores sempre vem junto ali, mas por que o brasileiro? Porque é uma vergonha o Flamengo nos últimos anos nem brigar pelo título brasileiro. Com o elenco que o Flamengo tem que brigar pelo título brasileiro. O Boto já disse que a prioridade é a Série A, claro, a Libertadores, e eu não duvido nem que na Copa do Brasil o Felipe Luiz use muitas vezes o time reserva, inclusive em jogos de mata-mata. Só que aí que tá o segredo. Com o Felipe Luiz, o time reserva joga bem também.
Ele tem um estilo de jogo definido. Ele faz esse time jogar. Então, tanto os reservas quanto os titulares, eles têm entrosamento. Eles sabem o estilo de jogo que eles têm que adotar. Eles jogam bem. Então, o time reserva do Flamengo com o Felipe Luiz, ele é muito forte. O Leandro Garcia manda um abraço pro meu filho, Luiz Henrique. Ô, Luiz Henrique, um abração aí do pilhado, meu irmãozinho. Tamo junto sempre, tamo pilhadaço. Valeu aí o Luizinho Henrique e também o Leandro Garcia, que é o pai dele. Felipe Silva mandando superchat, valeu, Filipinho. Pilhado, Felipe Luiz mostra como o Tite é horrível. Técnico ultrapassado e retranqueiro, Tite horrível. É isso, Filipinho. Mas quando eu dizia isso lá atrás, me xingavam. Diziam, tem que dar tempo pro cara, se ele for campeão da Libertadores, ele vai calar tua boca. E eu dizia, como que ele vai ser campeão da Libertadores com um time que joga tão mal? Como que ele vai ser campeão da Libertadores tendo um elenco tão bom e que ele não consegue fazer jogar? E eu, graças a Deus, eu tenho coragem pra falar e depois as pessoas poderem me atacar. Porque é muito fácil você criticar o Tite depois que ele foi eliminado da Libertadores e do Brasileirão. É muito fácil. Agora, eu prefiro enxergar futebol. Eu vejo os jogos. A Lívia sabe disso, eu vejo os jogos. Então, eu prefiro enxergar futebol. E aí eu vou dizer, ele tá passando de fase na Libertadores, azar. Não tá jogando nada, um time fraco, um time que não cria jogada. E aí, eu falei antes, então por isso hoje eu posso tirar onda sim, porque só tem comentarista de resultado que só criticou o Tite quando ele foi eliminado da Libertadores. Eu falava antes, sem medo de depois de falarem, ele foi campeão da Libertadores, cala a boca. Porque se for pra comentar com medo, não vale a pena comentar. Se for pra ter medo de falar o que eu penso, não vale a pena eu ter um canal aqui no YouTube e nem trabalhar na Jovem Pan. Então, eu vou sempre falar o que eu penso. É até por isso que eu peço o like de todo mundo. Se você tá nessa live agora e curte o canal, deixa o like, galera, por favor. Quanto mais like tiver, mais visualizações a gente tem. E outra, se inscreva no canal Pilhado Esportes. Eu só abri esse canal, eu não ganho nada com esse canal. Eu só abri esse canal como gratidão a vocês, porque muita gente me pedia, Pilhado, eu quero que você volte a falar só de futebol. Abre um canal só de futebol. E aí, eu abri aqui o canal Pilhado Esportes só para atender a vocês. Então, eu peço que vocês se inscrevam. Se você curtir, basta você clicar nessa palavra que está escrita aqui embaixo da sua tela, ó. Inscrever. Está escrito bem embaixo da sua tela aí no YouTube. Inscrever. E se inscreve agora, não deixa para depois. Não precisa pagar para se inscrever, não precisa se cadastrar. É só clicar nessa palavrinha que está escrita aí embaixo da tela, inscrever, que vocês ajudam muito no nosso crescimento no YouTube. E não deixa para se inscrever depois. Se inscreve agora, porque senão vocês vão esquecer. E vocês ajudam muito a gente a crescer o canal se inscrevendo. Alan melhorou? Pergunta o Fábio Júnior. Wesley Monstro, Arrascaeta baixo, Bruno Henrique, rei dos clássicos, Pulgar seguro, Plata pedindo passagem e Varela surpreendendo. Vasco freguês. Falou tudo, Fabiano. Alan melhorou? Concordo. Wesley, um monstro, concordo. Que pena que vai embora. Arrascaeta baixo, concordo. Bruno Henrique, rei dos clássicos, concordo. Pulgar seguro e o Plata realmente impressionando. Realmente, o Plata tá impressionando. A Lívia Weber me manda mensagem aqui, ó. É bom a gente dar informação. Torcedores do Vasco indignados tentaram invadir o gramado. Olha aí, ó. Torcedores do Vasco indignados tentaram invadir aí o gramado do Maracanã. Realmente uma situação lamentável a situação do Vasco. A que ponto chegou o Vasco? Virando freguesaço assim do Flamengo. Torcida sem expectativa de melhora. Entrou a 7-7, foi a vergonha que foi. É triste ver o Vasco nessa situação. E o torcedor, claro, já deve estar ali no seu limite, né? Então, a Lívia mandando aí essa mensagem. Obrigado, meu amor. Obrigado, minha esposa, atualizando a gente aqui na live. Pilhado, você é muito fera. Parabéns pelo trabalho. Tamo junto, Alessandro. Galerinha, peço o like de cada um de vocês, tá? Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando do maior clube do mundo. Se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, se inscreva no canal ativando o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Queremos por aqui, um grande abraço no seu coração. Só que vamos até o próximo vídeo. Vamos lá.